Olá, tudo bem? Então, estamos dando continuidade na nossa meditação no capítulo 11 do livro de Apocalipse. É isso mesmo. A gente precisa meditar no livro verso por verso para entender. E lembre-se que a verdadeira fórmula de estudar as Escrituras é a historicista, é você acompanhando a história. Você está no canal Samuel Buralho. Meu nome? Samuel Buralho. E nós necessitamos de que você dê o seu like, ative o seu sininho, se inscreva, não é? Muito bem. Nós estudamos no vídeo anterior, falamos sobre quando começaria o juízo investigativo. Nós vimos essas duas datas aqui, é muito importante. 1798 e 1844. 1798, a Bíblia disse que o juízo só iria acontecer depois de um período que a ponta pequena fosse derrubada, quebrada a ponta pequena. E foi em 1798 que o poder papal perdeu o seu poder civil com uma intervenção militar da França, né? Um golpe francês ali no Papa Pio VI. E depois a Bíblia disse que o juízo estaria logo depois de uma decepção. Então nós vimos ali que a Bíblia diz que haveria um momento da história em que as pessoas iriam comer a Bíblia, lendo, estudando profundamente as profecias, e havia um momento em que as pessoas iriam sentir a Bíblia doce na boca, quer dizer, a mensagem doce na boca e amarga no estômago. Então nós temos duas datas importantes. Primeiro, o momento em que a ponta pequena seria quebrada, com uma intervenção militar, no caso historicamente foi a França, e o outro, em 1844, um momento em que as religiões da época passariam por uma decepção, né? Marcaria a volta de Jesus e Jesus não iria voltar. A partir daí, sim, é que seria o juízo investigativo. Então, depois desse momento aqui, ele diz que eles iriam doce na boca e amargo no estômago, que seria uma desilusão, uma decepção. Aí diz que havia necessidade de que se pregasse a respeito de povos, multidões, nações e línguas. E no capítulo 14 diz que viu-se 3 anjos voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dando a ordem para ser pregada a todas as nações, língua, povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Então esse evento aconteceu em 1844, evento investigativo. Muito bem, mas o juízo de Deus ele é dividido em 3 partes. Agora vamos falar do juízo judicativo. O que é o juízo judicativo? Como ele vai acontecer e aonde vai acontecer? Bom, esse só irá acontecer depois da volta de Jesus. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai pegar a sua igreja e vai levar para o céu. E durante um período de 1000 anos, a igreja estará no céu e irá sim aí exercer o juízo. Veja o que é que diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, veja: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui diz que o povo de Deus seria sacerdote. Muito bem. No capítulo 20 do livro de Apocalipse, nós sabemos que o sacerdote estava relacionado ao santuário, ao juízo e etc. No capítulo 20, o versículo 6 diz o seguinte: bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não
têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então veja, Pedro diz que nós somos sacerdócio, nação santa, sacerdócio santo. E em Apocalipse 20, verso 6, diz que o povo de Deus reinará com Cristo durante 1000 anos no céu, e eles seriam o quê? Sacerdote, né? Sacerdote. Como eu falei, o sacerdócio estava relacionado ao santuário, e o santuário estava relacionado ao juízo também. Muito bem. O versículo 4 do livro de Apocalipse, ele diz assim: vi tronos, e nesse assentaram-se os quais foi-lhe dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adorarem a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então observe que interessante. Aqui está dizendo que foi montado tronos. Foram montados tronos, e esses tronos se assentaram aqueles que foi dado autoridade para julgar. A quem foi dada autoridade para julgar? Bom, em primeiro lugar, Pedro e João apresentam que essa igreja aqui é chamada de sacerdócio santo, e reinaram com Cristo 1000 anos. E aqui diz que esse mesmo pessoal, eles se assentaram no santuário e reinaram com Cristo os 1000 anos. E foi dado a eles o poder de julgar. No livro de 1 Coríntios, nós encontramos o seguinte, no 1 Coríntios capítulo 4, veja só, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então a cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então veja só, qual é o conselho de Paulo? Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Então ele está dizendo, esse não julgueis antes do tempo, ele está dizendo que nós não devemos fazer nenhum julgamento antes do tempo. Por que antes do tempo? Porque esse julgamento será feito lá no céu pela igreja. O primeiro, o juízo investigativo, que é o que a gente já viu, que começou em 1844, ele termina quando Cristo vir. Porque quando a porta da graça se fechar, acabou o juízo investigativo. Aí vai começar o juízo judicativo. E esse juízo, quem vai fazer é os santos. Agora é Cristo que está fazendo. Mas durante o milênio é os santos que vão fazer. E para finalizar aqui no 1 Coríntios, capítulo 6, olha só o que ele diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, 2 a 3 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Então aqui está a confirmação do apóstolo Paulo. Não sabeis que nós havemos de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Que anjos? Os anjos caídos, né? Então primeiro o juízo de Deus ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é o juízo investigativo, é o que está acontecendo agora. Cristo está julgando todas as pessoas que estão morrendo. E começou em 1844. Nós temos 2 datas importantes, vou repetir. Primeira data, o juízo só poderia acontecer depois que a ponta pequena caísse. E ela caiu em 1798, que foi uma intervenção militar da França em cima do poder papal. Na hora que ele cai, aí o juízo só poderia acontecer quando
fosse comido o livro e doce na boca e amargo no estômago, simbolizando que o cristianismo passaria por uma decepção. E em 1844, todas as religiões daquela época passaram sim por essa grande decepção. Eles pregaram que Jesus Cristo iria voltar em 1844, doce como mel, porém Jesus não voltou. Então, esse é o juízo investigativo. E Paulo lá no livro de Hebreus diz o seguinte, que as pessoas que morrem, logo vem o juízo. Morreu, é julgado. Entra em julgamento logo. E o juízo judicativo, Jesus vem, pega os que passaram no juízo investigativo, leva para o céu. Começa o milênio. Esses 1000 anos, a igreja vai estar lá. Mas eles vão julgar o quê? Se todos já foram julgados na primeira fase. O que na verdade irá acontecer, irmãos, é o seguinte. Você quer saber por que fulano não foi para o céu? E por que fulano foi? Então, Deus vai entregar para você o livro dessa pessoa e você vai ver por que esse missionário não foi para o céu e por que aquele marginal que você viu morrer no crime estaria no céu ali. Ele está ali no céu, né? E Deus vai lhe mostrar pelo livro dele, pela vida dele, por que Deus salvou ou ele foi condenado. Então esse é o julgamento judicativo. Você vai julgar tanto os demônios como pessoas que se salvaram ou deixaram de se salvar. O judicativo acontece no céu, durante o período de 1000 anos. Enquanto a terra está destruída aqui, desolado, o diabo preso, lá no céu a igreja está julgando aqueles que ficaram e também julgando o porquê que fulano foi e porquê que fulano não foi. É apenas um julgamento de comprovação, digamos assim. Então, falamos das duas fases e falaremos depois da terceira fase do juízo. Deus te abençoe e estude mais a Bíblia. Veja que essa doutrina é 100% bíblica. Não é um pensamento de uma pessoa ou de outra, não. É retirada das páginas da Bíblia. E contra isso aqui, essas evidências todas, aí contra a palavra de Deus, né? E Jesus te ama e eu também. E vamos para frente, vamos continuar estudando o Apocalipse. Compartilha esse vídeo, manda para os teus amigos, se inscreva e não esqueça de dar o seu like, ok? Deus te abençoe. Tchau!